2. Filipenses 2. Sara, Nova Almeida atualizada. Eu estou nela. Nós vamos ler dos versos 19 até o final, até o 30. Filipenses 2, a partir do 19. Está na tela, você pode acompanhar. Isso. A palavra do Senhor diz assim: espero no Senhor Jesus enviar-lhes Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também ao receber notícias de vocês. Porque não tenho ninguém com esse mesmo sentimento e que se preocupe tão sinceramente por vocês. Todos os outros buscam os seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Você poderia colocar um versículo-chave para todo esse texto que a gente vai ler e conversar. É exatamente esse versículo 21. Faço questão de lê-lo novamente. Todos os outros buscam seus próprios interesses e não os de Cristo Jesus, ou os de Jesus Cristo. Verso 22, quanto a Timóteo, vocês conhecem o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo, como um filho trabalha ao lado do pai. Portanto, este é quem espero enviar, tão logo eu saiba como vai ficar a minha situação. Mas confio no Senhor que também eu mesmo em breve irei até aí. No entanto, julguei necessário enviar-lhes Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e da parte de vocês, mensageiro e auxiliar nas minhas necessidades. Ele tinha muita saudade de todos vocês e estava angustiado, porque ficaram sabendo que ele adoeceu. De fato, adoeceu e estava à beira da morte, mas Deus se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vocês fiquem alegres e eu tenha menos tristeza. Recebam-no, pois, no Senhor com toda alegria, e honrem sempre os que são como ele. Porque por causa da obra de Cristo, ele quase morreu, arriscando a própria vida para suprir a ajuda que vocês não podiam me dar pessoalmente. Amém? Tema dessa mensagem, quem está lá em cima é o Gu, né? Menos espectador e mais colaborador. O que Deus espera de nós? Menos espectador e mais colaborador. Vamos orar? Feche os seus olhos. Jesus, nós te agradecemos pela oportunidade que temos agora de ler, de pararmos, Senhor, para ouvi-lo. E não queremos apenas que o nosso corpo pare, queremos que a nossa alma seja tranquilizada também. Se porventura há uma agitação interior, que o Senhor traga quietude agora. Se há uma agitação na mente, traga quietude também. Porque queremos estar prontos para ouvir e apenas, ó Deus, receber o que o Senhor tem para nós nessa noite. A Ti damos graças, nosso louvor e adoração, em nome de Jesus. Amém. Amém ou não? Bom, meus irmãos, menos espectador e mais colaborador, mais cooperador. Esse texto me chamou muita atenção exatamente por essa tônica, essa necessidade que a igreja de Cristo tem, mas não é da agora. Você vê que na época de Paulo já era uma necessidade, já havia diante de Paulo aqui como um líder, essa urgência no coração dele, em que a igreja ela tivesse pessoas dispostas, pessoas aptas,
não somente disponíveis, mas preparadas, aptas para servir ao Senhor e à sua obra. Então, irmãos, é uma frase que anotei de um missionário, um líder missionário. É mais ou menos o tema da nossa mensagem, mas essa frase diz exatamente isso. O maior problema das nossas igrejas hoje é que temos mais espectadores e menos participantes. Veja que foi uma análise de um missionário, de alguém que se dispôs a servir, de alguém que se dispôs a abrir mão de muitas coisas, de conforto, de comodidade, e se dispôs a servir o Senhor, e ele alistou esse problema. O problema não apenas da igreja local a qual ele fazia parte, mas da igreja de Cristo, de uma maneira em geral. O maior problema, diz ele, em nossas igrejas é que temos espectadores demais e participantes de menos. Irmãos, e essa realidade de fato precisa ser mudada. E a gente não pode impor essa mudança aos outros, mas a gente pode se impor essa mudança. Eu posso olhar para o outro e dizer assim, não, mas aquele dali, aquela dali, não faz nada. Mas eu não posso mudar o outro. Quem eu posso mudar? A mim mesmo. Então eu preciso me impor essa necessidade de pensar, eu tenho sido mais um espectador ou mais um cooperador, mais um colaborador. E dentro disso, irmãos, a gente fala de pessoas que talvez estão aí paradas. Existem algumas razões, é óbvio. Algumas são mais recorrentes, e eu coloquei algumas delas aqui. Por exemplo, o medo. Há pessoas que não fazem nada. Há pessoas que estão paradas em relação à obra porque sentem medo. Medo de quê? Medo de falhar. E se eu não der conta? Irmãos, eu quero dizer que esse é um medo comum. Qualquer um que assuma uma responsabilidade, principalmente na obra de Deus, vai ter esse receio. Será que eu vou dar conta? E a gente não pode se esquecer de que a nossa capacidade, a nossa capacitação, a nossa suficiência, ela vem de um, que é Deus. Então, não é a minha força, não é a minha capacidade, minha inteligência, minha sabedoria. Eu sei que essas coisas, Deus pode usá-las para agregar valor no reino, mas a nossa suficiência para realizar a obra que Deus dá, vem dEle. Então, esse medo de falhar, isso é um indício de que a pilha está acabando? Não, né? Esse medo de não agradar os outros. E se eu fizer e os irmãos não se agradarem? Irmãos, qualquer um vai correr esse risco. Quem de nós aqui, fazendo qualquer coisa, uma comida que seja, um dia não desagradamos alguém? Quem de nós aqui, qualquer coisa em casa, no trabalho, na escola, fomos 100% em tudo? Irmãos, ninguém é 100%, eu não sou, você não é, o único 100% é Cristo. Então, agradar a todos é uma utopia, é uma falácia, ninguém conseguirá agradar a todos. Uma hora você desagrada alguém, uma hora alguém vai criticar o que você faz, isso é normal, isso é natural acontecer. O que não pode é isso entrar para o coração de uma forma indiscriminada, sem filtro. Realmente. Até porque se alguém me critica por algo, te critica por algo, a gente primeiro tem que analisar, isso tem procedência? Se tem, a gente precisa ter um coração ensinável, para ouvir, para receber e para mudar, porque ninguém vai agradar sempre. Então o medo é um problema, a culpa é um problema, tem gente que carrega culpa, falsas culpas, erros passados, pecados passados, e isso não é macula, isso pesa na consciência de alguém, e a pessoa pensa assim, eu não sou digno. Mas quem é digno? Só há um que é digno, Jesus Cristo, nosso Senhor. Todos nós somos falhos e pecadores, então não podemos deixar que a culpa, ela nos impeça de servirmos ao Senhor. Não podemos, irmãos, também deixar um outro motivo, é a zona de conforto. Muitos de nós nos adaptamos porque trabalho dá trabalho.
Diga comigo, trabalho dá trabalho. Então você vai ter trabalho? Trabalhe. Então tem gente que se acomoda na sua zona de conforto. Ah, eu estou tão bem. É tão bom chegar, sentar, ouvir, levantar as mãos, trazer a oferta e ir para casa. Rapidinho, correndo. Não me envolvo com ninguém, não me indisponho com ninguém. Não, irmão, mas isso daí é uma situação que não tem como se evitar. A gente precisa sair da zona de conforto. Quantos irmãos homens que a gente admira na Bíblia, porque fizeram grandes coisas para Deus, e glória a Deus porque eles fizeram. Mas se eles fizeram, todos eles saíram da zona de conforto. Seja Abraão, sai da tua terra, da tua parentela. Seja Moisés, estava lá tranquilinho, cuidando do rebanho do seu sogro, casado, feliz. E Deus, tenho algo para você. Saiu da zona de conforto. Quantos choraram como Jeremias para não assumir? Quantos irmãos todos? Jesus saiu da zona de conforto. Saiu da glória. Então não tem como nos mantermos. Eu não posso, porque... Não, zona de conforto. Crenças limitadoras. Eu não posso, eu não dou conta, já falei sobre isso. Então, são situações que nos impedem. Mas eu creio que a maior de todas é não priorizar o reino. Não priorizar o reino. E foi exatamente isso que Paulo alistou aqui. Todos buscam o seu próprio interesse, mas não o interesse de Cristo Jesus. Então, irmãos, muitas vezes nós nos desculpamos de que não temos tempo, de que não temos condições, quando, na verdade, o maior fator é porque nós temos outras prioridades mais importantes do que o reino de Deus. E esse é um dos maiores problemas da nossa atualidade como igreja. Todos continuam buscando seus próprios interesses e não os de Cristo Jesus. Irmãos, e nós precisamos nos avaliar. Precisamos colocar nosso coração à disposição da sonda de Deus. E dizer, Deus, sonda meu coração e vê se eu não estou dentro de algum desses. Se alguma dessas situações ou outra, talvez me impeça de te servir, de fazer a obra que o Senhor me chamou para fazer. E eu quero nessa noite me dispor, eu não quero ser apenas um espectador, eu quero ser um colaborador. Eu quero ser um cooperador na obra do Senhor, no reino do Senhor, para que Ele avance, para que o reino cresça, para que o Teu nome seja conhecido e glorificado. Quem pode dizer amém? Irmãos, apesar de nessa hora, quando Paulo escreve, eu entendo que muitos nomes passaram na mente dele. Muitas pessoas que Paulo conhecesse e que poderiam ajudá-lo naquela missão lá em Filipos. Veja, lembrando, já falamos isso aqui algumas vezes, Paulo escreve a carta de Filipos quando ele estava preso em Roma. Então veja bem, ele escreve a carta em Roma, preso por causa do Evangelho, para a igreja de Filipos, aos filipenses. Então isso aconteceu no ano 60 depois de Cristo. Quando ele está em Roma e escreve a carta de Roma, foi em 57. Por que é importante você saber disso? Eu vou te dizer daqui a pouco. Mas eu quero dizer, queridos, que ele poderia ter muitos nomes para lembrar. Quem pode ir para Filipos? Paulo estava preso. Ele sabia que a igreja precisava de gente, de líderes, de pessoas dispostas para trabalhar. Quem eu posso enviar para lá? De tantos nomes, apenas 2 apareceram. 2 que não seriam espectadores, 2 que seriam cooperadores de Paulo. Primeiro nome, Timóteo, filho na fé de Paulo. Segundo nome, o nome mais esquisito que você pode achar, um dos mais, né? Epafrodito. Diga assim, Epafrodito sem errar. Vamos lá. Epafrodito. Fala para o seu irmão, vê se você passou no teste. Fala assim, Epafrodito. Pois é. Paulo só lembra de 2. Tantos nomes,
tantas pessoas, apenas Timóteo e Epafrodito. Timóteo foi, então, o primeiro a que Paulo escreve e fala para a igreja que o enviaria. Eu enviarei a vocês Timóteo. Irmãos, para enviar, ele seria um representante de Paulo. Então ele estaria indo com um peso a mais. Porque ele não representaria o Timóteo, ele representaria o Paulo. Por isso Paulo diz, eu estou enviando a vocês o Timóteo. Então, para Paulo fazer isso, ele não faria com qualquer um. Então, o que é que existia em Timóteo que o tornou assim apto para isso? Lembrando que Timóteo era filho de uma judia crente, mas o pai dele não era crente. Está lá em Atos 16. Filho de uma judia crente, a avó era crente, a mãe era crente, mas o pai era grego, não era crente. Não pela sua nacionalidade, mas pela fé que ele não tinha. O pai era grego. É tanto que quando Paulo fala a Timóteo, ele diz assim, lembrando da fé que habitou primeiramente em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice. Ele não fala do pai. Então Paulo se torna o pai da fé de Timóteo. Você, Timóteo, foi gerado, você recebeu de sua família, mas você precisa de uma paternidade. Uma paternidade não biológica, uma paternidade espiritual. Irmãos, nós precisamos, todos nós, precisamos de uma paternidade espiritual. De alguém que nos instrua, de alguém que caminhe conosco. Lembrando que Timóteo foi ganho, embora não haja um registro exato, mas ele possivelmente foi ganho na primeira viagem missionária de Paulo. Quando Paulo volta à região lá de Listra e Icônio, e outras regiões a quais ele tinha ido pregar o evangelho, na sua segunda viagem missionária, em Atos 16, as pessoas de lá comentam de Timóteo. O tempo que Paulo foi a primeira vez e que voltou a segunda, esse jovem aceitou Cristo, entregou sua vida a Jesus, e de uma forma exponencial ele cresce. O testemunho dele se torna algo poderoso. As pessoas começam a falar de Timóteo como uma referência, embora sendo jovem, embora sendo moço, mas a vida dele transparecia uma firmeza, um caráter provado. É tanto que Paulo diz assim, ele vai me acompanhar, ele vai viajar comigo. A minha segunda viagem missionária, eu preciso de um cooperador, de um ajudante, de alguém que não vai me deixar na mão. E ele então pega Timóteo e leva consigo. Irmãos, ali começa um relacionamento, se desenvolve um relacionamento, a ponto de mais tarde Paulo chamá-lo de meu verdadeiro filho na fé. Ou seja, Paulo adota aquele jovem Timóteo, Paulo então acompanha, Paulo discipula, e esse discipulado, irmãos, basicamente envolve três coisas, preste atenção. Envolve proximidade, não tem como discipular ninguém à distância, não tem como acompanhar alguém pela internet, pode fazer isso, mas de uma forma muito superficial. O dia a dia, irmãos, requer proximidade, trazer para perto, trazer para junto. Estou falando isso, irmãos, porque ser um pai da fé não é um cargo que se exista na igreja, mas sim um chamado que Deus faz a todos os seus discípulos e discípulas. Então quer dizer que esse chamado não é só para quem está com um cargo, é para o pastor, é para o professor de escola, é para o irmão que é diácono, não, é você que é discípulo de Cristo. Mateus encerra dizendo, façam discípulos de todas as nações. Não façam convertidos, não façam decididos, façam discípulos. Discípulo não é aquele que você apenas diz assim, quer aceitar Jesus? Quer? Amém, vou orar por você, Deus te abençoe. Faz a oração do pecador comigo. Senhor Jesus, eu me arrependo em nome de Jesus, amém, tchau. Ser pai da fé é para todos nós. Fazer discípulo requer proximidade. Fazer discípulo requer dar instrução.
Imagine que quando Paulo chama Timóteo, ele ali o instrui, é filho. Filho precisa ter um coração ensinável. Filho precisa ter um coração que ouve, sim ou não? A Bíblia diz que o filho rebelde, lá em Deuteronômio, o filho que fosse rebelde, que não ouvisse os pais, fosse contumaz, fosse rebelde, decidido, ele deveria ser levado à presença dos anciões e apedrejado até que morresse. Era um crime ser desobediente aos pais, de forma contumaz, rebelde, levava o filho à pena de morte. Você sabia disso? Então, irmãos, o discipulado envolve isso. É lógico que ninguém é obrigado, mas se você tem a proposta de ser discipulado ou discipular alguém, entenda que essa instrução faz parte, essa instrução que corrige, essa instrução que aponta o caminho. Paulo quantas vezes fez isso? Olha, não é assim, meu filho, é desse jeito. Irmãos, e não tem essa história de fechar o coração e dizer assim, tá me repreendendo. Sim, não tem problema. O pai faz isso porque ele ama. Amém ou não? Qual pai que ama seu filho que não o corrija? Precisa ser corrigido, precisa ser instruído. Além disso, essa proximidade, essa instrução, era também algo que permitia o discípulo, o filho na fé, viver experiências próprias. Então, irmãos, ministerialmente falando, é como se Paulo dissesse assim, agora você está vendo como eu faço, você está sendo instruído, você está próximo de mim, é sua vez de fazer. Quantas vezes Jesus fez isso com os discípulos, chamava eles e de dois em dois os enviava. Preste atenção, meu irmão, dá medo, dá frio na barriga, mas rejeitar as oportunidades é rejeitar o crescimento, rejeitar a oportunidade que Deus está dando para a gente crescer. Eu aprendi, irmãos, logo no início, quando eu estava me preparando para o ministério, eu vi um pastor falando isso e eu abracei e dizia assim, salvo por extrema urgência, não rejeite uma oportunidade, qualquer que seja ela, seja uma oportunidade grande, seja uma oportunidade pequena, as oportunidades agarre-a. Se teve a oportunidade de falar para alguém no ponto de ônibus, não perca a oportunidade. Se teve a oportunidade para você ajudar alguém, não perca a oportunidade. Se teve a oportunidade para você pregar para 2 pessoas, pregue para 2 pessoas. Se teve a oportunidade para você pregar para 10.000 pessoas, pregue para 10.000 pessoas. E eu abracei aquilo. Porque, irmãos, são oportunidades que Deus está nos dando de crescimento. Alguém está entendendo? Diz glória. Glória. Então, meus irmãos, Paulo toma, se aproxima, instrui aquele jovem, permite experiências. Se ele errasse, e daí? Todo mundo erra, vamos corrigir isso. E isso daí, irmãos, provou o caráter de Timóteo. Verso 22, você vai ver que quando Paulo fala dele, você diz assim, vocês conhecem que ele tem um caráter, não é somente aprovado, porque para ser aprovado, precisa ser provado primeiro. Timóteo foi provado no seu caráter. Ele foi submetido a um teste, a uma prova, e passou. O caráter dele é aprovado. E isso gerou, irmãos, em Timóteo, basicamente, 3 coisas. Conhecimento. Quem é discipulado é nutrido com instrução, com conhecimento de Deus, da sua palavra. Quem é discipulado, irmãos, é provado e gera-se nele um caráter melhor. Porque o pai, a mãe espiritual, o discipulador, vai corrigir aqueles defeitos. Sua língua é frouxa demais. Você fala mal de todo mundo? Não, vamos morder essa língua, vamos controlar isso. E a pessoa vai sendo burilada, lapidada, a pessoa vai sendo trabalhada aqui e ali. Dói ou não dói? Dói, irmão. É lógico que dói. Mas isso vai nos provando. E à medida que a gente vai aceitando e recebendo aquilo em amor, a gente vai sendo aprovado. Aprovado. E além disso, habilidade. Habilidade requer. O discipulado também traz habilidade. Jesus fazia e os discípulos olhavam.
Depois ele disse, agora é a vez de vocês. Faz. Você é discípulo de Jesus e não está fazendo nada até hoje. Deixa eu te dar uma palavra, faz. Amém? Diga assim, eu tenho que entrar no discipulado de Jesus. Fala aí. Diga assim, eu tenho que permanecer nele, porque tem gente que entra e pula. Eu tenho que entrar e permanecer. Então, irmãos, nós precisamos procurar, presta atenção, gerar filhos. Você já passou ali na entrada, já viu aquela frasezinha? Não é o que a gente já é em totalidade, não, irmão. É o que a gente busca. Fortalecimento nosso vem também pelo discipulado. Estamos fazendo isso, essa experiência, e tem sido algo muito benéfico, mas nós precisamos nadar ainda mais. Nós precisamos nadar ainda mais. De um discipulado mais próximo, mais junto. De pais e mães na fé, de filhos na fé. Um pai, ele só é pai porque primeiro foi um filho. Óbvio, né? Mas no reino de Deus, às vezes, não acontece isso. Tem gente que já quer ser pai quando nunca foi filho. E nós precisamos passar por essas etapas. Se eu ajudo alguém, quem está me ajudando? Quem está me acompanhando? Quem está me instruindo? Quem está me corrigindo? Quem é essa pessoa na minha vida? Então precisamos gerar filhos, diga amém. O fato, irmãos, de Timóteo aqui ter sido colocado como alguém a quem Paulo conta, também se deve muito, queridos irmãos, ao fato de que ele tinha um coração moldável, isso, obrigado, não trava a língua, moldável. O fato dele ter um coração maleável e moldável, fez algumas características nele se evidenciarem. Eu entendo que Timóteo já tinha um testemunho, lá em Atos 16, mas a presença de um pai espiritual, de uma paternidade espiritual, aflorou algumas características, e uma delas é o coração de servo. Olha aí o verso 19, 20 e 21, do texto que lemos, vai dizer assim: espero no Senhor Jesus enviar-lhes Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também ao receber notícia de vocês, porque não tenho ninguém com esse mesmo sentimento, que se preocupe tão sinceramente por vocês. Todos os outros buscam os seus próprios interesses e não os de Cristo Jesus. Veja só, queridos, sabe uma coisa que me intriga, que me deixa assim pensativo? Como eu disse para você, disse para você guardar duas datas: o ano que Romanos foi escrito e o ano que que Filipenses foi escrito. Quem lembra? Romanos foi escrito em... Alguém sussurrou aí de longe. 57, ok? Filipenses foi escrito em 60. E daí, pastor? E daí, se ele escreve primeiro aos Romanos, você vai lembrar que no último capítulo de Romanos, capítulo 16, Paulo faz uma lista de muitos nomes, até mais esquisitos do que o Epafrodito. Tinham duas irmãs que se chamavam Trifena e Trifosa. Era cada nome interessante. Ele faz uma relação de aproximadamente 26 nomes. Isso no ano 57. Acompanhe comigo o raciocínio. No ano 60, 3 anos depois, 57, 58, 59, 60, 3 anos mais ou menos. Se for contar, a partir. 3 anos se passaram. 3 anos e um pouquinho. E ele precisa estar preso, precisa de gente para ir lá para Filipos. E Paulo diz assim: não tem ninguém. Há alguns anos atrás eu fiz uma relação de mais de 20 nomes. Talvez ele estivesse revisando e ele não encontrou
ninguém igual Timóteo. O que torna Timóteo alguém muito singular. Eu não sei qual desculpa aquelas pessoas que Paulo destaca em Romanos 16 deram. O fato é que ninguém. E ele escreve lá, ele está em Roma na hora que ele escreve. E ninguém, diz ele, a ninguém tenho de igual sentimento, que se interesse tão sinceramente por vocês. Irmãos, isso me preocupa. Porque, de fato, servo é alguém em extinção. Servo é alguém que você não acha em qualquer esquina. Senhores, você acha em qualquer lugar. Gente que quer mandar, gente que quer falar, gente que quer aparecer, gente que quer isso, mas servo, escravo de Cristo. Gente que está disposto a fazer umas coisas por Jesus que nenhum outro talvez estaria disposto. Gente que estaria disposto a vencer medo. Gente que estaria disposto a vencer aquela sensação de conforto. Pouquíssimos. A ponto de Paulo dizer assim, faça uma recontagem mental. Timóteo é você. Você que tem que ir. Tem ninguém na minha mente de igual sentimento. Que tão sinceramente, não tem outra motivação, não tem motivações erradas, não tem um coração, não, você se interessa, você é servo, Timóteo. Você é servo, irmãos, que Deus nos conceda misericórdia. Que quando Jesus passar uma relação, quem eu posso tirar para servir a algo? Quem eu posso usar para atender aquela necessidade? Será que Jesus vai passar por mim e vai passar direto? Será que Jesus vai passar por nós aqui e vai dizer assim, não tem nenhum que de fato tem um coração de servo, que de fato entenda um chamado abnegado, um chamado generoso, um chamado que se doa, de maneira que ele diz, só achei Timóteo. Irmãos, e então, na sua recontagem, Paulo lembra de um outro nome, eu quero me apressar. Paulo lembra do Epafrodito. Vamos tentar de novo? Vamos tentar de novo, gente? Como era o nome do irmão? Irmão Epafrodito. O nome do nome feio, o irmão do nome esquisito, mas da vida bonita. Que adianta eu ter um nome americanizado, minha vida ser feia? Quem vai pregar aqui é o John. Daí. Você sabe o que significa Epafrodito? Agradável. Nome feio, mas o significado bonito. Sim ou não? Irmãos, está chegando o irmão agradável. Oh, glória! Oh, glória! É disso que a gente precisa, o irmão agradável. Todo mundo quer estar perto. Todo mundo se sente bem perto dele. Não é aquele que alfineta, que apunhala pelas costas. Não é agradável, o cara é agradável. Que Paulo lembra dele, é o Epafrodito. Gente, como eu não posso lembrar dele? Não tem como não lembrar, não tem como esquecer do Epafrodito. Esse crente, ele vai dizer assim, verso 25, eu julguei necessário enviar-lhes Epafrodito, porque ele é meu irmão, é cooperador e é companheiro de lutas. 3 adjetivos Paulo coloca em Epafrodito. É interessante, queridos, porque isso mostra, alguns comentaristas falam que é um equilíbrio que Paulo estava mostrando que esse irmão tinha. Porque era um irmão, era alguém que gostava de estar junto, da comunhão, da família, do abraço, do cheiro. Era alguém que estava próximo, era o irmão. É irmão! É tanto irmão, gente,
que quando ele soube, veja, ele era um atuante lá em Filipos. Acompanhe comigo, se você perder o raciocínio, você vai se perder todo. Ele está lá em Filipos, o Epafrodito, servindo aos irmãos, ajudando, todo mundo gostando. Esse Epafrodito é uma bênção, irmão abençoado, agradável que é. Aí se ouve dizer, Paulo está preso. Nossa Deus, Paulo está preso, está passando necessidade, gente, lá em Roma. Vamos levantar uma oferta, Epafrodito, vamos levantar uma oferta, gente. Paulo, nosso apóstolo, nosso líder amado, vamos levantar uma oferta para ele. Filipos, irmãos, vamos levantar uma oferta para Paulo. Gente, está na cadeia, está passando necessidade, vamos lá. E aí os irmãos começam a juntar. Beleza, juntou aquela quantia, agora vamos levar para Paulo. Irmão, não tinha Pix na época. Transferência bancária. Tinha que pegar a oferta, colocar ela numa bolsa e viajar, na maioria dos casos, a pé. O que levava muitos a serem assaltados, lembra do bom samaritano? Pegam o judeu lá e dão uma coça nele, pega tudo que ele tinha, deixa o cara semi-morto. Poucos hoje, gente, andam com dinheiro na carteira, né? Pela facilidade, talvez, de uma transação eletrônica, mas pelo perigo que isso representa. Então, imagina aquela época. Então, quem vai levar a oferta, quem vai encarar uma viagem, quem vai sair da sua zona de conforto, quem vai deixar a sua casa, seu colchão, seu chuveiro, ou seu balde quentinho, não sei como era, chuveiro elétrico não tinha não. Quem vai para levar a oferta para Paulo, para Roma? Lembrando que Paulo não está hospedado em um resort. Paulo não está hospedado em uma mansão. Paulo está na prisão. E se associar a um preso cai mal para qualquer um que for. Quem vai? Eu imagino o Epafrodito olhando para o lado. Nenhuma mão se levantou. E ele então se prontifica. Eu vou. Tanto que Paulo vai dizer ainda no verso 25, ele diz assim, da parte de vocês, para mim ele é irmão, ele é cooperador e ele é companheiro de lutas. Para vocês ele é mensageiro e auxiliar nas minhas necessidades. Porque ele foi para lá não somente para dizer assim, toma Paulo, sua oferta aqui, tchau, estou voltando, viagem foi longa. Não, ele fica com Paulo. Ele auxilia Paulo na prisão. Ele assiste Paulo ouvindo, eu não sei de que maneira, mas Paulo falava de necessidades que ele tinha, que não eram somente financeiras, e que Epafrodito cuidou dessas necessidades. Que irmão bacana, que irmão admirável, que irmão agradável, e que vai até Paulo. Irmãos, aquela viagem foi tão difícil para Epafrodito, que lhe custou a saúde. Paulo vai dizer que por causa da obra de Cristo, e essa obra de Cristo se entende aqui que foi essa viagem, ele adoeceu. Você leu isso comigo, sim ou não? Sim ou não? Quem lembra disso? Quem lembra? Todo mundo está no texto. Ele adoeceu, olha querido, se você quiser ir lá no último verso que nós lemos, o verso 30, porque por causa da obra de Cristo, ele quase morreu, arriscando a própria vida, para suprir a ajuda que vocês não podiam me dar pessoalmente. Ele fez essa viagem e não chegou aqui. Irmãos, quando a gente vai viajar, a gente não ora? Sim ou não? Senhor, me dá uma viagem tranquila, abençoada, me livra do mal, né? Tira os capetas do caminho, me leve segurança. Sim ou não? Você acha que Epafrodito orou ou não orou? Carregando o dinheiro na sacola. Hã? É lógico, o Senhor me cobre nessa viagem. Chegou lá, chegou. O dinheiro chegou, chegou. Mas chegou bem? Não, chegou mal. Chegou doente, chegou enfermo. E foi uma coisa tão séria, tão grave, que ele quase morre. A Bíblia diz que ele quase morreu. Ele ficou tão doente, mas tão doente. Deve ter um Covid-12. Se está em 19 é porque lá foi o 12. Foi uma coisa braba que ele pegou lá.
que ele quase morreu. Quase morreu. Por que ele fez isso, gente? Por que tanto sacrifício? Muitos de nós, qualquer coisinha, irmãos, estamos assim, desanimados para fazer a obra. Uma chuva, um frio, uma coisinha à toa. Esse homem estava doente, mas não era doente assim, sim, e estava quase morrendo, quase morto. E Paulo diz, ele fez isso por causa da obra de Cristo. A gente muitas vezes não pesa o valor, né? O que é mais importante? Meu conforto, minha comodidade, minha tranquilidade, se der, se for conveniente, e se não for me pesar muito, eu talvez faça o que Jesus quer que eu faça. Epafrodito não contou conversa, estou doente, mas é pela obra de Cristo. Irmãos, que tipo de sentimento raro de se encontrar. Paulo destaca isso de uma forma tão tremenda. Um irmão, um cooperador e um companheiro de lutas. Irmãos, é tão interessante o equilíbrio. Essa vida equilibrada, imagine que Epafrodito gostasse apenas de ser irmão. Já que ele era um cara agradável, era o cara que gostava de estar junto com os outros, da comunhão, da conversa boa, do cafezinho, de estar ali com eles, batendo um papo, proseando, e orando junto, e ajudando o irmão. Mas ele não se contentou apenas em ser um irmão. Ele sabia que podia ser um cooperador. Paulo disse, ele é irmão, mas é cooperador, é alguém que trabalha. É alguém que sai do anonimato, é alguém que dá a cara, é alguém que imprime a digital e diz assim, eu vou fazer algo para Deus. Mas ele também não era somente um cooperador, ele era um companheiro de luta. Epafrodito estava disposto, não era somente a ir para o playground, não, era para ir para o campo de batalha. É lutar. Já viu alguns soldados dizendo assim, eu estou gripado, não posso ir não. Tem que ir, tem que guerrear. E Paulo diz assim, ele é companheiro de luta, ele luta também, é cristão equilibrado. Você lembra do Neemias? Neemias é mostrado ali como é que ele está reconstruindo a cidade, os muros. E diz que um momento da história ali, Neemias usava numa mão, quem lembra? Uma o quê? Uma espada. Diga espada. E na outra mão ele precisava trabalhar, então ele usava o quê? Uma pá, um instrumento de trabalho. Então com uma mão ele carregava a pá, carregava o instrumento de trabalho para edificar os muros, mas com a outra mão, em iminência de um ataque inimigo, ele levava uma espada. Ô, caba versátil. Agora ele sabia o propósito de cada coisa, não adiantava ele querer lutar com a pá. Dá uma pasada na cara do inimigo. Quem não tem espada, né? Pode jogar uma pasada, às vezes funciona. Mas não dá para trabalhar com espada. Dá para trabalhar com espada, Jair? Vou dar um facão. Já viu o facão do Nordeste? Desse tamanho. De cortar coco. Desse tamanho. Dá para você trabalhar com ele? Fazer uma régua lá com ele, um facão, jogar a massa na parede? Não dá. Então, o cristão equilibrado, ele trabalha com equilíbrio. Ele sabe a hora de usar a pá, ele sabe a hora de ser irmão, mas ele também sabe a hora de ser cooperador, ele sabe a hora de lutar pelo Evangelho, ele é equilibrado. Epafrodito nos ensina a sermos equilibrados, e para finalizar, era alguém que se preocupava, diga assim, se preocupava, mas com quem? Com os outros. Que outros? Com os outros. Hoje nós somos ensinados a cada um cuide da sua, se exploda para lá. Eu já tenho muito problema para resolver. Já tenho muito problema na minha casa para resolver. Então não quero saber de ninguém. Será que Epafrodito não tinha, gente? Epafrodito, primeiro, é mostrado aqui como alguém que se preocupou com Paulo, que fez ele fazer uma viagem.
para assistir um homem se arriscando e ficando doente. Quando ele chega lá, Paulo recebe a oferta, mas aí o homem prostra, adoece. E aí Paulo diz assim, passa um WhatsApp para os irmãos, para entrar em oração pelo Epafrodito, porque ele está mal. Aí os irmãos de Filipos ficaram sabendo, nossa, Epafrodito está doente, está no grupo de oração da igreja de Filipos. Epafrodito está de jeito, mas ele levou a oferta. Pois é, só deixou a oferta lá, caiu de cama e está quase morrendo. Está quase batendo a biela. Não vai demorar muito não. Paulo pediu oração. Irmãos, aqueles irmãos começaram a orar, e eles ficaram tão angustiados, porque veja bem, é como se a igreja tivesse se sentindo até responsável por aquilo. A gente mandou o Epafrodito e agora ele está doente. Dá nem conta de voltar. Mas eles ficaram tão maus, irmão, tão maus. Imagino que houve um clamor ininterrupto, contínuo por Epafrodito. Fato é que Deus operou a cura no irmão Epafrodito, aleluia. Estava morrendo, mas Deus foi misericordioso. E Paulo disse assim, para que eu não fosse consumido por tristeza. Epafrodito ficou bem. Só que os irmãos de Filipe, brincando a questão do WhatsApp, não sabiam. E todo mundo lá está preocupado, Epafrodito está morrendo, e o Epafrodito está bem agora. Só que ele fica sabendo que os irmãos estão angustiados por causa dele, é o que o texto está dizendo aqui. E por causa disso, Paulo diz assim, eu vou mandar Epafrodito, a carta certamente chegou primeiro. Então, quando eles recebem uma carta lenitiva, tranquilizante. O Epafrodito melhorou, só que agora ele está vindo para a gente descansar, para a gente ter alegria. Veja, Epafrodito fica preocupado com o fato dos irmãos estarem preocupados com ele. Ele diz assim, ó Paulo, já te ajudei para caramba, agora deixa eu voltar, porque os meus irmãos lá em Filipos estão angustiados por minha causa, e eu tenho que ajudá-los. Gente, isso é quase que isso parece história de filme. Quase que não dá para acreditar num negócio desse, de alguém tão preocupado com os outros. Irmãos, que tipo de servo nós somos? Será daqueles que só se preocupam consigo? Será que não precisamos orar e pedir a Jesus para mudar o nosso coração um pouco mais? Diríamos, para tudo tem um limite. Deus, tu já sabes. Saí de Filipos, vim para Roma, adoeci, fiquei ruim, quase morri por causa da obra, e agora eu estou fora. Agora eu vou descansar. Agora eu vou me aposentar. Agora eu vou gozar de saúde, de sombra e água fresca. Não, chega. Não, para tudo tem um limite. Não, ninguém aguenta um trem desse, não. Epafrodito fez isso, irmãos? Não. Vou voltar. Porque os irmãos estão preocupados comigo. E eu vou lá oferecer a eles tranquilidade. Eu vou assisti-los. Meus irmãos, lendo esse texto, não tem como a gente não ficar meio em crise. Pelo menos eu, não sei você. Porque quando eu olho para esses dois, o Timóteo e o Epafrodito, eu me sinto muito aquém. Eu me sinto do objetivo, e olhe que ele não coloca Jesus aqui não. Porque se colocasse Jesus aí, né, ele tinha colocado uns versículos antes. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Mas ele coloca gente de carne e osso, para a gente não ficar, mas Jesus é Jesus, né? Não, mas Jesus também é o Filho de Deus. Não, mas Jesus, não, aí ele diz, então para não ficar só
na impressão de que é impossível, eu quero mostrar que é possível. Tem 2 exemplos que eu quero deixar, o Timóteo e o Epafrodito. São homens que não se contentaram em ser apenas espectadores do reino, mas cooperadores. Gente que está disposto a servir. Gente que se importa. E eu encerro. De verdade. Você pode duvidar, mas é de verdade. Quando ele diz assim, todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. Deixa eu ler esse texto com você, porque eu já vou orar. Luiz, você já pode nos ajudar aqui. Para você ver que eu estou encerrando mesmo. Olha aqui. Verso 21, Sara. O verso 20, na verdade, 20. Leia comigo, para a gente encerrar. Vamos ler de pé? Porque aí já fecha logo a questão. Vamos ler o 20. Todo mundo, vamos lá? Porque... Agora vamos juntar o verso 21. O que são os interesses de Jesus Cristo? O que é o interesse de Jesus? Que ele disse assim, os outros buscam os seus interesses e não os interesses de Jesus Cristo. A resposta está no versículo 20. Preocupar-se com os outros, com a igreja, pessoas, era cumprir os interesses de Jesus. Deu para entender, sim ou não? Porque a gente pode avaliar assim, o interesse de Jesus é que eu me capacite, que eu seja, sim, mas para que ele quer isso? Qual é a finalidade de nos prepararmos para qualquer coisa? O outro. Então o interesse de Cristo, quando você se interessa por alguém, você está se interessando pelos interesses de Jesus Cristo. Vou repetir, quando você e eu nos interessamos por alguém, pela causa de alguém, pela situação de alguém, nós estamos nos interessando pelos interesses de Jesus Cristo. Quer fazer a vontade de Deus? Quer cumprir o interesse de Jesus? Se interesse por quem precisa. Amém? Amém ou não? Vamos orar? Vamos pedir misericórdia a Jesus, que Ele nos ajude. Você pode se interessar um pouquinho. Depois dessa oração, eu vou pedir para você se interessar 2 minutos por alguém daqui. E ir até esse alguém. E orar por esse alguém. 2 minutos só. É 1 minuto para você identificar alguém. 1 minuto para você sair do seu lugar. Estou dando um tempo grandão, viu? Mas é 1 minuto para você dar uma olhada ao seu redor. Sair do seu lugar, ir lá até aquela pessoa e orar por ela. Só isso. Epafrodito saiu de Filipos e foi para Roma. O que eu estou pedindo é para você dar uns passos e sair do seu lugar e ir até alguém. Mais fácil do que Epafrodito. Vamos fazer isso? Eu sei que vai muito além, mas isso é uma pequena atitude, um pequeno gesto. Aleluia. Pode ser de 2, pode ser de 3. Aleluia, Deus. Ajuda-nos, Senhor. Tem misericórdia de nós.
muitas vezes só pensando nos nossos interesses, preocupados com a nossa vida e somente por ela. Meu Deus, nos ajude a sermos filhos na fé e pais na fé. Gere em nós uma cultura de discipulado, Senhor. Gere em nós um coração de discípulos e de discipuladores. Tira-nos, Senhor, dessa zona de conforto. Ah, meu Deus, ajude-nos, Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus, a ser um Timóteo. Tantas pessoas estavam na lista de Paulo, mas preparado para aquele momento, para aquela missão, só um. O Epafrodito, Deus, que nome esquisito, mas que vida exemplar. Sejamos agradáveis, Senhor, ao Senhor nosso Deus. Mesmo doente, Deus, ele estava lá, quase morrendo, e ele preocupado com outros. Oh Deus, a gente está tão longe, eu estou tão longe disso. Nos ajude, Pai. Nos ajude em nome de Jesus. Eu não vou parar, a estrada é muito longa, vou continuar. Mesmo em meio às lutas, eu não estou só, te sinto aqui. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger. Te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim e os problemas tentam me abater, eu me lembro o grande eu sou, me enviou. Vamos cantar essa canção? Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido do ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu não vou parar, a estrada é muito longa, vou continuar. Mesmo em meio às lutas, eu não estou só, te sinto aqui. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger. Te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim e os problemas tentam me abater, eu me lembro o grande eu sou, me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido do ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Há muito pra fazer, não há mais tempo pra
jamais vou me calar. Eu tenho chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido do ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu tenho um chamado. Aleluia, aleluia. Nós temos um chamado. Amém, queridos? É só compartilhar uma coisa engraçada que aconteceu quando eu estava digitando essa mensagem. Aí eu coloquei o nome Epafrodito. O editor de texto sublinhou vermelho embaixo, como se eu tivesse escrito errado. Veja, irmãos, nome tão feio, uma vida tão bonita. A gente não tem desculpa nenhuma. Que Deus nos abençoe. Sejamos assim disponíveis para o nosso Senhor. Levante sua mão. Obrigado, Senhor, por esse tempo. Obrigado, Jesus, por essa noite e pela vida de cada um dos irmãos que participaram. Aqueles que não puderam vir, estar aqui, mas que pela internet acompanharam. Que o Senhor abençoe, que o Senhor traga uma noite de bênção, um retorno em segurança aos nossos lares. E uma noite de descanso, um sono reparador e tranquilo. Eu te peço que a tua bênção permaneça, Senhor, sobre nós, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo de Deus seja sobre todos nós, meus irmãos, não apenas hoje, mas sempre. Amém, amém. Deus abençoe sua vida. Se você ainda não pegou o carnê da ceia da unidade, procure